Ah, boa noite, amigos e amigas, espectadores e espectadoras, como normalmente se diz, agora é assim. Eh, Hoje temos connosco um jovem, é um jovem leigo missionário dioniano, eh, é o Eduardo Cavedo Gomes, que nos fala de Penafiel, onde reside, e que nos vai contar a história, os objetivos. Bem, um bocadinho de tudo relacionado com a Associação de Leigos Voluntários Ionianos. Acho que não me enganei. Eduardo, boa noite, obrigado por estares comigo e com os nossos espectadores. Bem-aja, queres-me dizer um pouco quem és? Boa noite, Américo. Eu é que agradeço o convite. Bem, como já disse, sou um jovem residente em Penafiel, natural de Lisboa, e que trocou Lisboa pelo norte de Portugal há mais ou menos 7 anos. Sou voluntário de Uniano, trabalho em recursos humanos de profissão, e tenho 27 anos. E estou à frente neste momento da ALVD, a Associação de Leigos Voluntários Deonianos, como o Américo disse e muito bem. Já agora, como é que como é que te apareceu essa inclinação para seres dioniano e como é que conheceste a associação? Bom, eu comecei quando andava na catequese com os padres agostinhos, portanto totalmente diferente dos deonianos. Mas a certo momento entrei no escotismo, na paróquia do Forte da Casa, em Vila Franca de Xira, Lisboa, e essa paróquia era e é ainda hoje orientada pelos deonianos, e portanto foi através na altura do padre Gil Coelho que eu comecei a entrar naquilo que era o carisma deoniano. Em 2016, com a chegada do padre Igor Oliveira à paróquia do Forte da Casa, ele vinha das missões em Angola, onde esteve 2 anos, e deu a conhecer à paróquia um bocadinho daquilo que eram as missões dionianas em Angola e também noutros países. E foi aí que começou a suscitar aquilo que eu chamo um bichinho, que nós vamos alimentando e que vai crescendo. E comecei a conhecer melhor os dionianos, a conhecer melhor o que era este espírito de ser missionário, e com a primeira missão em 2016, como eu costumo dizer, não conseguir parar e querer sempre mais. Uhum. A tua primeira missão foi Foi em 2016, durante o mês de agosto, na cidade de Luena, província do Mochico, em Angola. em Angola. E a tua missão lá era dar apoio, evangelizar, quer dizer, evangelizar é sempre, mas era mais logística, era mais prática, era mais o quê? Bom, era muito na área daquilo que é a formação. À altura, aquilo que me foi pedido foi para estar com um grupo de jovens, inicialmente, a ensinar a língua inglesa, noções básicas, porque eu também não sou nenhum profissional de inglês. E depois foi-me pedido algo muito específico para trabalhar com o grupo de jovens da paróquia, de Lueno, onde estão os missionários dionianos, e falar com eles um bocadinho sobre a liderança cristã, falar-lhes um bocadinho daquilo que é manter um grupo de jovens vivo, criar futuros líderes, criar futuros orientadores. E foi uma experiência muito boa, com um grupo de cerca de 20 jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 24, 25 anos, não tenho agora a certeza. Mas foi muito interessante, e depois com as novas redes sociais e com a internet, poder, alguns deles que têm acesso a esse tipo de tecnologias, poder acompanhá-los e ainda hoje falar com alguns deles. Que tipo de atividades assim, para completar um pouco mais, é que tu desenvolvias com a juventude? Bom, eu fiz formação em sala sobre temas mais teóricos, fizemos várias atividades de reflexão, de escrita. Lembro-me de uma atividade em que eu dava-lhes um papel e separei-os individualmente, cada um escolheria o seu espaço,
e refletirem onde é que se viam daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4 e daqui a 5 anos. Portanto, eram muito atividades no sentido de refletir o que é que eu quero do meu futuro, qual é o meu papel, não só na minha paróquia, não só na minha cidade, mas também no mundo. E depois fizemos vários jogos para quebrar algum gelo, como se costuma dizer, que possa existir entre os grupos, jogos para fortalecer aquilo que seria a capacidade de trabalho em equipa, algumas dinâmicas para que em conjunto pudessem pensar e pudessem debater aquilo que eram as perspectivas e as visões de cada um. Foi um trabalho mesmo muito variado e muito enriquecedor. Eu diria que se calhar foi mais enriquecedor para mim até do que para eles, porque eu sinto que recebi tanto daqueles jovens e ouvi tanto daquilo que eram as partilhas deles, daquilo que eram as suas dificuldades, que foi extremamente enriquecedor e foi extremamente dinâmico. Conseguimos fazer muitas coisas em 2 semanas. É fácil interagir com jovens de cultura tão diferente, de hábitos tão diferentes. Eh, que barreiras é que encontraste quando chegaste a Angola? Eu diria que é, para mim, pelo menos, eu considero que é muito fácil conviver com culturas diferentes, desde que nós também estejamos com essa abertura de receber e de compreender aquilo que é a cultura diferente da nossa. Agora, há barreiras e há dificuldades. A língua, a forma de nos expressarmos, ainda que a língua portuguesa seja comum, mas existem expressões e existem influências da língua que são totalmente diferentes. E se calhar há sinónimos, ou há palavras, ou há conceitos que nós vamos ter que simplificar para conseguir chegar até eles e para que eles nos compreendam muito bem. Não é que eles não nos compreendam, mas para que nos compreendam melhor ainda. Hum. E essa eu diria que foi a principal barreira, foi a forma de me expressar àqueles jovens, de me expressar àqueles futuros adultos, não é? Com uma linguagem que por si só já era, na verdade, técnica, porque estamos a falar de liderança, estamos a falar da questão do catolicismo, do cristianismo, e portanto tem temas que são eles já por si só técnicos e com palavras difíceis, mas tentar desmontar todas essas palavras, todos esses termos técnicos e explicar-lhes. E depois eu diria que é um bocadinho a confiança, porque apesar de tudo nós estamos num país que foi colonizado pelos portugueses e em que se calhar muitos dos pais, dos avós daqueles jovens viram familiares morrer numa guerra civil onde possamos ou não ter culpa, e eu não faço esse julgamento de valor porque não me cabe a mim, mas muitas vezes é associado ao branco, ao português, a causa da morte de muitos angolanos, neste caso. E essa é também uma dificuldade. Uma das coisas que eu sempre prezo e que eu digo é: nós não podemos nem devemos discutir política na história nestas pequenas missões que nós fazemos. Porquê? Porque depois caímos neste risco de poder entrar em conflito cultural. Sim, mas isso é natural e é bom que se perceba isso. Mas quando chegas, e neste caso chegaste a Angola, claro que a realidade é diferente, ela é diferente dentro do mesmo país, fora num país diferente. Como é que se pode, quer dizer, pela conversa que tu quando lá chegaste, os jovens já eram, digamos assim, pessoas com fé, crentes, mas nem sempre acontece assim. Já tiveste alguma experiência de lidar com um grupo de jovens em que estavam num processo ainda de conhecer Deus desde o início, quer dizer, que estivessem ainda naquela parte em que Deus não diz quase nada ou não diz nada, ou nunca te aconteceu essa experiência? Não dizer nada não aconteceu, até porque as nossas missões normalmente vão ligadas à Igreja Católica e, E portanto, já há os um grupos de caminho, jovens. né? Já. Agora, existe uma dificuldade muito grande nestes países africanos, que é o conflito entre a religião, por exemplo, e a crença no feitiço ou na bruxaria. Ah, sim, sim. E isso existe, e ele é muito grande e é muito difícil. E eu lembro-me de ter vários debates, ainda agora
Portanto, estamos a falar da minha missão em 2016, mas este ano, quando estive em Moçambique, lembro-me de uma conversa, de uma viagem entre Nampula e Gurua, que eu vinha a ter com adultos, e estamos a falar até de catequistas, e em que eles afirmavam, quase como se fosse uma teoria 100% correta, de que é possível transformar seres humanos em animais, por exemplo, por meio de um feitiço. E na nossa dimensão católica, na dimensão da nossa fé, digamos que isto não é possível, não é? Uhum. Nós não acreditamos nisto, não defendemos sequer isto, nem achamos que seja possível, não é? Apesar de termos, obviamente, dentro da Igreja Católica, se calhar pessoas que podem pôr as suas dúvidas, e eu diria que a fé até é mais bela quando existem dúvidas, mas não acreditamos nisto. E, portanto, é difícil nestes países, e principalmente com estes jovens, em Angola também, combater esta questão, do feitiço e do choque que pode ter com a religião. Portanto, não diria que nunca tive este confronto de Deus não diz nada àqueles jovens, mas já tive e temos diariamente, quando vamos nestas missões, o confronto da questão da crença no feitiço, ou até às vezes por exemplo, a mortalidade infantil ou a mortalidade nos jovens destes países é muito grande. E, portanto, é normal que as pessoas coloquem, muitas vezes, em causa a sua fé, a sua crença. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de festejo para eles. Porquê? Porque é um momento em que se passa da vida para a vida eterna, da vida terrena, não é? Da terra, para a vida eterna. Uhum. E temos esses debates várias vezes. Uhum. Mas, Eduardo, quando vós estáis em missão, juntamente convosco, está algum padre, está alguma pessoa consagrada, ou estáis só leigos? Não, portanto, normalmente vamos leigos, pode ir algum padre a acompanhar os leigos que saem de Portugal, Ou já lá mas, estará, não é? mas mesmo que isso não aconteça, quando chegamos a Angola, ou quando chegamos a Moçambique, ou a qualquer país, somos recebidos por ou padres ou consagrados deonianos, sim. Uhum. Ah, Neste momento, ainda existe um pouco, algum preconceito na parte da cultura. As culturas são diferentes, têm as suas riquezas, as suas diferenças. Ah, Em Angola, aliás, nos países africanos e da América do Sul, acontece muito isso. Há etnias, há grupos étnicos mais pequenos, tribos. eh, Como é que se consegue enquadrar a fé num Deus único no meio de uma população que tem tradições totalmente diferentes da nossa? Eu refiro-me, por exemplo, hum, normalmente as pessoas no Ocidente são monogâmicas, eh, nos países africanos muitas vezes são poligâmicas, eh, às vezes são mais sociedades matriarcais, outra vez têm outras diferenças que não têm muito a ver com a nossa crença, com a nossa maneira de olhar a fé e de viver a fé. Como é que se consegue conciliar estas diferenças todas? É o desafio, diria que maior da religião católica nestes países, é esse, é conciliar, eh, não diria conciliar, mas digamos que é expressar e demonstrar como é que é a nossa fé, a nossa forma de viver enquanto católicos. Agora, é muito fácil de coabitar, porque na mesma casa, na mesma família e na mesma casa, nós temos, se calhar, o pai frequenta, por exemplo, os Jeovás, a mãe frequenta a Igreja Católica com um dos filhos, se calhar a outra filha vai frequentar a religião islâmica, se calhar a outra filha ainda vai frequentar, por exemplo, outras seitas, os evangélicos ou qualquer deste tipo. Portanto, mas coabitam e vivem na mesma casa. E eu diria que há aliás, há pouco tempo eu via numa rede social, e este domingo eu partilhava isto num testemunho missionário que fiz no seminário Padre Deon, que é um político português
que dizia que a beleza da religião, e ele considera-se ateu, mas diz que a beleza da religião está em que todo aquele que acredita em Deus tem uma característica única, que é o amor ao próximo e a preocupação com o outro. E ele dizia que aquilo que mais apreciava na sua mãe, que era uma católica praticante e que vivenciava a sua fé no seu dia a dia, era isto mesmo, o amor ao próximo e a preocupação com o outro. E eu acho que é isso que concilia as diferentes religiões ou as diferentes crenças nestes países. É que estão preocupados com o bem comum. Estão preocupados em que se sintam bem todos e em que vivam bem todos, independentemente se um acredita num único Deus, se o outro acredita em 3 ou 4 deuses, ou se um deles até nem acredita em nada. Mas o facto de se preocuparem com o bem comum de todos e de quererem esta ajuda ao próximo, eu acho que é o que faz com que se consiga tão bem conciliar as diferentes crenças. Eduardo, mas estiveste em Angola, mas estiveste em mais sítios. Sim, já estive este ano em Moçambique. Há uma grande diferença entre Moçambique e Angola em questões de vivência de fé, de culturas cristãs. Claro, eu digo culturas cristãs porque a cultura cristã já não é única, quer dizer, já não é só aquela que nós conhecíamos, já há mais formas de a vivermos, não é? Sim, Eh, sim. Moçambique e Angola têm muitas diferenças na vivência da fé, ou nem por isso? A minha opinião é Naquelas que nem zonas por onde tu isso. estiveste, porque Sim, os países são enormes, não é? claro. Eu passei por algumas cidades, mas eu diria que nem por isso. Aliás, são muito semelhantes. A forma de viver a fé, de viver esta crença católica, esta crença cristã, é mesmo muito semelhante. E eu digo isto, por exemplo, porque quer num país, quer no outro, as pessoas muitas vezes e as crianças pegam nos seus bancos ou nas suas cadeiras e percorrem quilómetros e quilómetros para conseguir assistir a uma celebração eucarística. E isto Hum. acontece nos dois. As Eucaristias são momentos de animação e isto É uma acontece festa, não é? nos dois. Acontece quer em Moçambique, quer em Angola, com ritmo, com danças, com cânticos alegres, momentos de ofertório que são momentos de festa em que e são muito semelhantes mesmo, quer Moçambique, quer Angola, as pessoas até podem ter muito pouco, mas naquele momento ofertório todos se deslocam ao cesto que está ao centro e dão o seu donativo. Seja um euro, não é euros, estamos a falar da moeda local, não é? Mas seja um euro, sejam 5, sejam 10, as pessoas fazem questão de quase como que um gesto de gratidão para com Deus, para com o padre que celebra, para com a comunidade, de se deslocarem ao centro. Portanto, são muito semelhantes. Quer Moçambique, quer Angola, eu diria que até são países essenciais para quem em Portugal, por exemplo, possa ter dúvidas naquilo que é a fé, naquilo que é a religião. Eu diria que se estiverem um mês, ou em Moçambique ou em Angola, e a vivenciarem o dia a dia daquelas comunidades, se calhar chegam, como diz um bocadinho, os escotismos chegam homens novos para um mundo novo, não é? Uhum. E é verdade que eu sinto isso. Eu próprio, quando venho, acho que venho com a minha fé ainda mais reforçada, ainda com aquela sensação de Deus existe mesmo, não é? Se Então, aquele meu irmão é feliz com tão pouco, então é porque Deus existe, não é? mas, Não há dúvida. Eduardo, tu agora tocaste num ponto muito interessante, porque já outros convidados, missionários, leigos e não só, até consagrados, frisaram. Nós muitas vezes aqui temos tudo e queixamos-nos que falta muita coisa. Aqueles que se entregam à missão de corpo e alma e que vão para os países em que há muito pouco daquilo que nós cá temos de material, ou há pouco de material, digamos assim, eh, fazem uma experiência radical e quando regressam, parece que se sentem mais desenquadrados quando regressam, quando vão para lá, ou seja, habituam-se mais depressa ao não terem nada, habituarem-se à realidade de lá, do que depois caírem outra vez na realidade daqui. Isso já aconteceu contigo?
Sim, e acho que tocou no ponto essencial. Habituámo-nos mais depressa a não ter nada do que a ter tudo. Uhum, Um dos grupos de voluntários que a LVD enviou este ano para o Luau, em Angola, 6 jovens que foram sozinhos, obviamente que lá depois foram acompanhados e recebidos por sacerdotes, mas foram sozinhos, e diziam-me este ano que chegaram cá e sentiam que este não era o seu lugar, que este não era o seu espaço. E com aquilo que aconteceu com eles foi o que aconteceu comigo, principalmente em 2016, que foi a primeira vez que eu saí de Portugal para a África e que me deparei com uma realidade tão diferente, não é? E efetivamente nós habituámos-nos. E se calhar chegamos e aquilo que eram 2, 3 ou 4 peças de roupa que comprávamos por mês, se calhar vamos comprá-la de 4 em 4, ou de 5 em 5, ou de 6 em 6 meses. sim, sim. Aquilo que era o facto de, desculpem a expressão, não é? Mas eu levantar-me para ir à casa de banho e ter que acender uma luz, se calhar eu habituei-me a não ter que a acender, porquê? Porque lá não há, não é? E se calhar habituo-me a ir com a luz do telemóvel até lá. Sei lá, aquilo que era os banhos de água quente, em que se calhar eu demorava meia hora cá, eu habituei-me lá a tomar banhos às vezes de água fria em 3, 4 minutos. Portanto, há toda uma mudança de realidades e Uhum. que nos transforma. Agora, eu também não sou daqueles extremistas ao ponto de dizer que, não, a pessoa chega e vai abdicar de tudo. Claro que não. Todos Uhum. nós gostamos de ter as nossas coisas Sim, e vão sim. continuar a querer tê-las. Agora, a forma como vemos e como valorizamos os bens materiais e estas coisas que nos parecem tão óbvias já é diferente, não é? Ó, Porque Eduardo, lá, quem nos está a ouvir, e desculpa interromper, com força, quem força. nos está a ouvir está a dizer, mas um jovem como o Eduardo, que vem de Angola, vem de Moçambique, ou vem de um país eh, dito de terceiro mundo, em que pouco ou nada há dessas coisas que nós estamos habituados, telemóveis, internets, computadores, carros de alta cilindrada, água, e ao virar a torneira já há água, vocês lá têm que percorrer quilómetros às vezes para arranjar água, a eletricidade não há o dia todo, quer dizer, há muitas realidades assim, não é lá? Sim, Eh, sim, sim. Diz-me uma coisa, quando fizeste estas experiências missionárias, e tens feito várias, não é? Mas fazendo, eh, quando chegas cá, há muita coisa que tu não te queres agarrar outra vez a esses maus hábitos, entre aspas, ocidentais, ou com o tempo vais outra vez perdendo essa riqueza espiritual de viver pouco e agarrar-te ao muito que aqui o mundo tem. O que é que tu normalmente tens deixado de parte e quando regressas não queres tornar a pegar nessas coisas, a abusar dessas coisas? Essa pergunta é difícil e faz-nos efetivamente pensar muito. Eu sinto, e principalmente nesta última experiência que fiz, que mudei muito mais a nível pessoal. Não tanto a questões materiais, mas em questões pessoais. Por exemplo, evitar muito mais conflitos, evitar muito mais discussões, evitar muito mais confrontos com o outro, evitar, se calhar, questões, às vezes coisas que nós questionamos o nosso amigo, o nosso colega, a nossa família, às vezes guerras que nós criamos. Eu dou sempre este exemplo. As heranças são um exemplo concreto disso, não é? Nós vemos às vezes famílias que são destruídas porque se agarram às questões monetárias, financeiras. Eu, por exemplo, uma das coisas que senti é que para mim o dinheiro deixou de ter importância. Claro que isto tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, não é? Porque às vezes quando esta não importância é descontrolada, depois se calhar damos tanto aos outros ou queremos dar tanto, que acabamos por descontrolar um bocadinho. Mas se- aquilo que eu sinto essencialmente é A porque importância é são relativa, não é? é isso, é tudo. Sei lá, não vale a pena eu chatear-me. Para que é que eu me vou chatear com alguém por uma questão, sei lá, ou porque bateu com a porta no meu carro a abrir no estacionamento,
ou porque, sei lá, discutiu comigo porque eu fiz um erro no meu trabalho, ou porque diz que eu sou pouco cooperativo. Não é? Criamos tanto, a sociedade já cria tanto burburinho e tantas discussões à volta de coisas que são tão subjetivas e que não interessam, para que é que eu vou ser mais um a contribuir para isso? Hum. E sinto efetivamente, por exemplo, as questões poupanças de água, passei a valorizar muito mais, as questões ambientais, apesar de em Angola isto, ou em Moçambique isto não existir, mas por nós vermos que elas não existem, eu acho que passamos a querer ter outro papel cá. A questão da luz é uma questão que se calhar não valorizamos tanto. Um pequeno candeeiro se calhar já nos chega, em vez de ter 3, 4, 5 luzes acesas. O telemóvel é uma das coisas que eu acho que nós aprendemos a viver sem e que afinal não tem assim tanta importância, não é? E nós lá temos acesso e publicamos, aliás, fazemos questão de partilhar o nosso testemunho, as nossas fotografias, os nossos momentos, mas eu acho que deixamos de lhe dar tanta importância, não é? De pensar que se calhar eu consigo viver um dia sem ele, eu consigo viver um dia sem internet, porque lá a rede é tão fraquinha que eu também só o tinha à noite, por exemplo. Se calhar eu consigo carregar o meu telefone só uma vez no dia, porque só tinha energia das 9, perdão, das 17h30 às 21h. Hum. São estas pequenas. Nós Acho que aqui nos estamos a ter meia hora sem energia, já é o fim do mundo. sim, aliás, hoje faltou a luz aqui na zona de Penafiel, e eu diria que é logo um drama, não é? Então, agora com estas questões de teletrabalho e tudo isso, parece quase que o mundo para, não é? E não há solução. Eu acho que é isso Já que nós agora aprendemos. deixa-me abrir um parênteses e mandar um abraço para os portugueses, por quem eu tenho muito preço, essa gente que não é fiel. Posso Obrigado. continuar? Hum. Pronto, eu acho que nós pronto, tornamos todas estas coisas que nos parecem essenciais, sei lá, por exemplo, televisão. Eu vejo muito pouca televisão. E cada vez sinto mais que não é necessário. É necessário acompanharmos as notícias, é necessário ver um filme de vez em quando, obviamente, é necessário ver uma série, mas eu comecei a relativizar um bocadinho isso, a relativizar tudo o que são jogos virtuais, tudo o que são essas Mas, ó, coisas. Eduardo, isto parece que estamos aqui a bater no ceguinho, mas o ceguinho nos importa que se bata, porque é importante que se faça isso. Estou regressando a um país como o nosso, vindo destes ambientes, é óbvio que quando chegas cá, sentes aquele choque que já falámos. Mas as pessoas que te rodeiam estranham, de certeza, os teus hábitos, a tua maneira de estar, porque logo no início é muito diferente. Achas que isso que as interroga no bom sentido, ou elas começam a deixar uma pessoa anormal? Bom, eu acho que há as duas vertentes, não é? Se calhar alguns interrogam, passam a interrogar-se no bom sentido e podem até pensar, olha, ele tem razão, há coisas que nós damos importância e que não o são. Aliás, o primeiro mês, quando nós voltamos, nós estamos tão desligados da sociedade que até pouco Uhum. queremos sair de casa, pouco queremos ir a um café, pouco queremos ir a um centro comercial. Temos aqueles horários de nos deitar, se calhar, às 10 da noite e levantar às 6 da manhã, que é o que acontece lá. Mas depois também acredito que haja aquela facção da sociedade e daqueles que nos rodeiam que pensa assim: espera aí, ele viveu aquilo lá, mas a realidade cá é outra, porque é que ele quer trazer os hábitos de lá para cá? E questionam isto, não é? E até nós próprios nos questionamos. E a verdade é, a nossa sociedade está habituada a um ritmo e está habituada a um determinado tipo de coisas. Digamos que Deus, com estas idas e vindas, com estas diferenças que levas e trazes, faz de ti missionário lá e missionário cá. Sim, sem dúvida. A educação vem, a educação não, a missão vem trazer isso mesmo, que é a capacidade de mudar lá, mas também mudar, de tornar melhor, não é mudar, porque nós não mudamos, mas também a capacidade de chegar cá e educar as pessoas, educar, sensibilizar
as pessoas cá. Eu dou por mim no meu local de trabalho muitas vezes a fazer partilhas sobre aquilo que foram momentos que eu vivi lá. E eu lembro-me muito bem, eu levava aquelas máquinas de imprimir fotografias, que nós, para cá é super comum, e a felicidade das crianças, quando eu lhes tirava uma fotografia com o telemóvel e imprimia, a felicidade deles ao ver que a fotografia ia aparecendo e que iriam poder guardar uma recordação de que tinham estado comigo. E eu explico cá às vezes e digo, vocês não imaginam aquilo que para nós se calhar até já nem tem valor nenhum, É o banal. valor que tem lá, não Hum. é? Sei lá, um livro, dar um carrinho, ainda que lhe falte uma roda, para eles isso é fantástico. Eu lembro, eu vi duas crianças com aqueles carros grandes, onde se senta uma criança, que cá até costumam ser telecomandados pelos pais com um comando, mas lá já nem tinha o comando, e ainda lhe faltava duas rodas de trás. E as crianças brincavam, eram três ou quatro a levantar atrás para poder rodar as rodas da frente, e iam um sentado. A E eu criança tem pergunto, esse poder, não é? e eu De pergunto recriar. quais seriam os grupos de crianças que em Portugal, ou neste mundo ocidental ou europeu, iriam fazer isto. Mas a culpa é de quem os educa, não é? Porque eu não estou agora aqui a dizer culpa no sentido de pôr a pessoa de rastro, no sentido de dizer que foram educados de outra maneira, também não dão uma educação diferente, ou seja, Sim, é e cultural. é cultural, pronto, mas quando eras criança, se calhar nem tanto, mas pessoas mais velhas que tu, da minha idade, nós também brincávamos com coisas de madeira, coisas de trapos, aqueles jogos de rua que agora já ninguém faz. Eles lá Sim, eu fazem diria. isso tudo, não é? Eu diria que Angola e mesmo Moçambique, apesar de Moçambique já estar um bocadinho mais avançado, porque também já tem independência há mais tempo e já teve uma evolução diferente, mas continua ainda a ter muito por onde evoluir. Mas eu diria que são aquele Portugal, que se calhar, não sei se o Américo, mas pelo menos eu ouço os meus avós e os meus bisavós a falar, em que tinham que fazer os seus próprios brinquedos, em Ah, que, sim, e sim. às vezes nem conseguiam fazê-los porque nem materiais tinham, não E é? eu tinha que Em que, fazer, porque eu já tenho 60 anos, quase tenho 59, portanto, já sou um bocado ainda sou um bocado desse tempo em que nós tínhamos que inventar os jogos, os brinquedos sim, e é nessa fase que estes países se encontram. e repartir o pão, porque um pão não dava para havia quem não tivesse, não é? Pronto. Sim, e comprar, por exemplo, um saco de arroz a granel, comprar feijão a Sim. granel, comprar. Não é que seja racionado, porque não é racionado, mas também as pessoas não têm posse de comprar muito. Uhum. Portanto, é quase como se fosse racionado, não é? Não é por uma imposição, mas é por uma questão monetária. E, e é muito importante ver essa. Eduardo, quem nos está a ouvir deve estar deliciado com aquilo que tens partilhado e da forma como partilhas, porque nota-se que vem de dentro e é vivenciado, pronto, não é inventado. Ah, nós temos a tendência de dizer que o Ocidente e, sobretudo, a juventude anda sem norte. Eu, quando digo juventude, eu queria dizer aquela geração abaixo dos 40, 40 e poucos. Não sabem o que querem da vida. eh, Ouvindo a tua conversa, podem ficar assim um bocado na dúvida. Será que eu ia me sentir bem se me tornasse missionário? Ou isto é uma loucura, é uma coisa para quem não tem juízo, desculpa estas forças de expressão, mas é para provocar. Há uma idade de limite para alguém se querer tornar missionário? Eu acho que para ser missionário não há limites de idades. Idade. Há um mínimo, mas isso é por uma questão burocrática e dos Sim, países sim. todos, não é? Que tem a ver com as viagens, mas não há um limite máximo. Aliás, nós enviámos em 2019, eu não quero falhar nas datas, uma voluntária que hoje tem 83, 84 anos, eu falo sempre na idade, que é a Teresa Castro, faz parte da companhia missionária, que teve muito tempo na Guiné, teve muito tempo em Moçambique e que mesmo agora quer continuar a dedicar-se às missões e tem acompanhado a LVD. E foi em 2019. A Maria José, que vai connosco, tem 60 ou 60 e poucos anos
e continua sempre a querer acompanhar-nos. A Isabel, que também já tem estado connosco, também tem entre 50 e 60 anos, está nessa faixa etária e continua também a acompanhar-nos. Portanto, a idade é só um número. Parece um clichê, mas a verdade é esta. A idade é só um número. Mas E quem de repente disser, eu até gostava de fazer uma experiência missionária, eh, é difícil chegar até a essa etapa de querer experimentar. Há um processo burocrático intenso ou é relativamente fácil chegar até vós, medionianos, por exemplo, e né, dizer, eu gostava de fazer uma experiência missionária. O que é preciso fazer? Quais são as condições que são mais ou menos inerentes a quem quer ser? Faz-me um bocadinho um resumo para que as pessoas percebam. certíssimo. É muito fácil chegar até nós. Aliás, o Padre Deon dizia uma coisa que eu uso muitas vezes, que é, e isto era relativamente aos padres, mas eu falo e generalizo isto, mas ele dizia: padres, saiam das sacristias. E nós, enquanto leigos voluntários deonianos, temos muito esta vertente também de tentar chegar a todos e dar o nosso testemunho e receber todos, independentemente de onde venham, se vêm dos comunianos, se vêm dos diocesanos, não interessa, estamos de portas abertas e de coração aberto para receber todos. Nós temos 4 sítios onde fazemos a nossa formação. A formação dura entre 1 a 2 anos, e quando eu digo 1 a 2 anos, tem a ver com o facto de se a pessoa já tem uma vivência de fé, se a pessoa já está ou não preparada, se sentimos que a pessoa está segura daquilo que quer fazer, se sentimos que a pessoa está 100% segura e pronta para aquilo que vai ser a sua missão. E, portanto, aí variar entre 1 a 2 anos. A formação ocorre uma vez por mês e normalmente é uma manhã de sábado. Portanto, eu diria que burocrático não tem nada, até é muito simples. Chegar até nós estamos em Lisboa, no seminário de Alfragide, estamos aqui no norte, mais centrados no seminário missionário Padre Deon em Fanzas, mas podem chegar até nós, por exemplo, também no Centro de Espiritualidade de Betânia, em 2 igrejas paredes, ou até através do Centro Deoniano na Boa Vista, porque Uhum. depois, em Que é uma conversa com... rica casa, já acho. Sem dúvida, fazemos lá sempre uma das nossas formações. Depois, podem também encontrar-nos na Madeira, no Colégio Missionário no Funchal, e ainda que não tenhamos já um grupo de voluntários formados, mas estamos também nos Açores, em Ponta Delgada, também na Casa dos Deonianos. Portanto, chegar Uhum. até nós, temos alguma expressão geográfica. Se houver alguém do Algarve, em Monte Gordo também existe uma paróquia deoniana, e se forem lá também certamente serão acompanhados e não ficarão sem resposta e nem sem formação. Há aqui Portanto, algumas zonas que tu não focaste. É porque não há, ou porque te esqueceste Coimbra, eh, bom, Vila Coimbra, Real. Coimbra neste momento fecharam a Casa Deoniana que havia lá, mas, por exemplo, se forem a Aveiro, é possível chegar até nós. Esqueci-me por lapso. Vila Real de Santo António, no Algarve, também é possível chegar até E os a Deonianos. norte, a norte. A norte estamos mais centrados, enquanto a LVD, em Fanzas, Gondomar, e na Boa Vista, Sim. Porto. Mas, ainda este ano, seguiu uma voluntária que estava a estudar em Vila Real e chegou Uhum. até nós. Uhum. Saiu uma voluntária, 2 voluntários de Santo Tirso e chegaram até nós. Portanto, há uma abertura total e é muito fácil chegar à Mas LVD. a nível de quem nos está a ouvir, estão a perguntar, e mesmo eu, como é que eu posso estabelecer o meu contacto sem conhecer ninguém? Tendo uma página online, Sim. há um Temos, telefone. temos um Facebook, portanto, ALVD-Voluntariado Deoniano, onde nos podem encontrar. Temos uma página internet que é deonianos.org/ALVD, e onde vão encontrar aquilo que é a nossa história, a nossa missão e os nossos contactos.
E também temos no Instagram a ALVD, eu creio que também é voluntariado deoniano, agora não consigo precisar, mas se pesquisarem a ALVD certamente vão ter até nós. E quer no Facebook, quer no Instagram, quer na página internet, no website, vão poder encontrar um contacto telefónico. Neste momento está comigo enquanto presidente da ALVD, e também um contacto e-mail, que esse até eu posso dizer, que é alvd@deonianos.org. E, portanto, sou eu que tenho esta parte de resposta a quem nos chega de novo, ainda, mas como vamos ter algumas reformulações este ano, depois poderá ser outra pessoa, mas aquilo que vos posso garantir é que serão acompanhados e ser-vos-á dada uma resposta. Este ano estamos um bocadinho mais atrasados, mas em inícios de novembro estaremos a lançar nas nossas páginas as primeiras formações que iremos ter, quer na Ainda Madeira, quer é em Portugal. fruto do Covid, não é? Não é tanto fruto do Covid, é um bocadinho fruto deste outubro ser o mês missionário Uhum. e de andarmos numa correria de testemunhos entre igrejas, entre paróquias, entre seminários. Posso-vos dizer, no domingo vou estar às 8 da manhã em duas igrejas para paredes, às 11 da manhã volto a estar em duas igrejas paredes e às 15h30 já terei que estar em Alfragide, Lisboa. Portanto, com esta correria também é difícil coordenar já as formações. Tu quando dizes que tens que estar, tu estás em que funções? Estás numa função de dar algum apoio, de Em fazer duas algum... igrejas vou dar um testemunho, foi-me pedido pelo Sim. padre Ricardo Teixeira, um dioniano, que desse um testemunho. Vamos ter voluntários em Fanzers também no mesmo dia a dar testemunho. E, pelo que sei, o padre Alípio pediu para que em Oliveira do Douro tivéssemos outros voluntários a dar testemunho. Portanto, vamos estar aqui espalhados pelo país. A Alfragide, temos lá uma voluntária que vai dar também o seu testemunho. O padre Luciano Vieira, que é um missionário de Moçambique, que vai estar cá, vai estar também, e perguntou-me se eu podia estar. Pronto, e eu, um bocadinho como presidente da ALVD e também como alguém muito ligado a isto, faço questão de estar presente e quererei estar a acompanhar todos estes momentos. Não sou como Deus omnipresente, não posso estar em todo lado, mas tento estar onde consigo. Uhum. Eduardo, mas há uma dúvida que fica, não é muito importante, mas se calhar tem alguma importância. Uma pessoa como tu, que apresenta a LVD, tem um número de mandatos, ou seja, não fica eternamente como presidente. Eh, Não, não, claro que não. Como é que vocês são eleitos? Nós somos eleitos em Assembleia Geral, portanto temos órgãos sociais, temos uma direção, uma Assembleia Geral e um Conselho Fiscal, são eleitos de 4 em 4 anos. Eu estou desde 2019, existirão eleições este ano, porque este mandato tinha começado em 2018, houve uma demissão, eu entrei, e portanto faço os 3 anos para cumprir este mandato de 4 e volta-se a eleições. Como eu sinto que a minha missão não está terminada e como há aqui algumas reformulações que quero fazer, tenho a pretensão de me voltar a candidatar, né? Nesta Assembleia Geral e a formar aqui uma equipa. Mas até porque é muito cansativo, não só para o presidente, mas para todos aqueles que são a minha equipa, e contei com uma equipa muito boa, o David em Lisboa, a Rita em Lisboa, a Elisa na Madeira, não quero esquecer ninguém, mas o Sobral Torres de Santo Tirso aqui a norte, e depois na Assembleia Geral a Milu, o João e a Marta, e também no Conselho Fiscal a Linda, o Armindo e a Vera. E, portanto, é uma equipa que trabalha e às vezes é difícil nós encontrarmos pessoas que queiram continuar. E isso é uma dificuldade da É sociedade. muito exigente, não Sim. é uma coisa que se esteja só para aquecer o lugar, não é? Tem que Não, não, de fazer trabalho todo. todo. De todo. E por isso eu também não quero aquecer lugar Sim, e, sim. e não estarei eternamente, mas pelo menos mais 4 anos gostava de estar para cumprirmos alguns daqueles que são os nossos objetivos, como é, por exemplo,
a conseguir ter o estatuto de associação de utilidade pública. Não existe ainda. Ainda não o temos, Não mas é tem. um dos nossos objetivos, Uhum. e queremos e acredito que o vamos conseguir alcançar, assim como ter os primeiros voluntários nos Açores, é outro dos objetivos. E aproveito para lançar o desafio, se alguém nos Açores nos estiver a ouvir, para que sejam os primeiros a dar esse passo com os deonianos. Entre outras coisas que queremos fazer e que vamos conseguir. Sim, sim. Quantos são o número de mandatos que podeis ter? Na verdade, os estatutos não definem um Não limite, defini. ok? Mas posso dizer, por exemplo, o primeiro presidente era o Padre Adérito Barbosa e esteve, portanto, 4, 4, 8 e 4, 12, creio que 4 mandatos, ok? Portanto, vamos quase fazer como, como nos governos ou nas câmaras municipais, eu acho que 3, 4 mandatos é o ideal, mas volto a repetir, não está definido nos estatutos essa questão. Não tentes mudar de tendência política nem religiosa para renovar mandatos. Podes continuar. Podemos, sim, 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 não é necessário ser, como diz na gíria, vira casacas Vira para se casais. continuar Sim, sim. na situação. Olha, Não, nós, Eduardo, mas tu disseste e focaste em um aspecto que é muito importante. Isto de estar à frente de uma associação como a LDV cansa, exausta, torna-se exaustivo. Eh, mas há uma outra coisa que é inerente. Se é exaustivo, se cansa, e isso nunca se pode esconder, porque é uma realidade inerente a quem está à frente de qualquer instituição e trabalha, muito mais quando há pouca gente que se envolva e cada vez há menos gente com vocação, vocacionada para liderar. Que futuro é que tu vês para a Associação de Veículos Voluntários Ionianos? eu vejo um futuro brilhante, digamos assim, não é? Parece um clichê, mas é verdade. Sim, cansa e é exaustivo, e isso é, toda a gente sabe que gerir e liderar são coisas difíceis. E, portanto, eu acredito que quer o Padre Adérito, quer o Luís, que também estiveram à frente da associação, também tenham tido aqueles momentos em que se calhar pensamos assim, não, já chega para mim, vou dar a vez a outro porque eu já não consigo mais. Mas a força e o apoio daqueles que estão connosco e dos nossos voluntários parece que nos alimentam e nos dão aquele combustível que nos falta para continuar. E depois é a disponibilidade, ainda que sejam poucos aqueles que se disponibilizam para ajudar e para nos apoiar, nós na LVD temos tido a sorte de serem muitos e temos tido a sorte de há, eu diria, de há alguns anos para cá, aqueles voluntários que nós enviamos continuam connosco e assumem aquilo que são as funções de formação, de liderança, de coordenação, porque depois nós temos a direção nacional, mas temos alguém a coordenar a norte, alguém a coordenar a sul e alguém a coordenar nas duas ilhas. E Sim. além disso, contamos com a província portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus, portanto, com os dionianos, em que em cada um dos centros nomeiam um assistente espiritual que também nos vai acompanhando e que é um apoio essencial, não é? Eu posso dizer, por exemplo, a Norte, o Padre Loureiro, até há bem pouco tempo, era o nosso assistente espiritual e ele também deu muito à LVD. A Sul, o Padre Joaquim António, entre outros já passaram, o Padre David Mieiro, o Padre Adérito Barbosa, o Padre Juan, que esteve na Madeira, mas também já tinha estado a Norte. Agora o Padre Igor. Portanto, também Ah, são até este aqui apoio grande aos até leigos. aqui vinculaste a alguém que eu conheço. Eh, mas, Eduardo, toda esta história que tu aqui trouxeste eh, tem realmente um caminho longo e vai continuar a tê-lo, mas quando vós deixais de estar à frente da associação, pronto, quando deixeis de liderar,
continuais a exercer funções, Sim, e a dar os nossos contributos, contributos, sim, essencialmente, não é? sim, sim. Aliás, uma das coisas que eu tenho sentido é que, e agora fiz a visita a Moçambique, onde está o Padre Adérito, que foi presidente da associação, e uma das coisas que eu senti foi um apoio muito grande dele, com dicas, com conselhos daquilo que eu posso ter falhado, eu e a minha direção, e a direção que está na LVD agora, e da forma como nós podemos melhorar para o próximo ano. E sentir esse apoio é muito bom. O Luís ajudou sempre, por exemplo, na questão documental, na questão jurídica, enquanto advogado que é, e tem ajudado sempre que pode. E depois é o apoio da província, através do Superior Provincial do Padre João Nélio, que também nos vai dando sempre aquele apoio e aquela força, aquela. Porque eles também têm esta gestão missionária, eles são missionários, são sacerdotes missionários, e portanto também têm sempre algum conselho, alguma palavra, alguma dica a dar-nos. E sentir que há essa continuidade dos membros que já estiveram e dos sacerdotes que nos apoiam, acaba por ser muito positivo. Mas tendo sentido que há uma decadência no número de vocações missionárias dentro dos donianos, ou não se nota de muito? Eu diria que a crise de vocações é geral, não é? Pois, por isso mesmo. E portanto sente-se também. Nós, enquanto leigos e enquanto leigos voluntários, a verdade é que tem sido fácil encontrar pessoas com esta vocação e com esta pretensão. Agora, os dionianos, tal como todos os outros, acredito eu, está a passar-se uma crise vocacional muito grande. Mas é mais nos consagrados, não é? Mas eu diria que sim, que ela é maior nos consagrados, e Consagrados. infelizmente temos alguns escândalos que não vêm ajudar a isso, mas que cabe-nos a nós também, enquanto voluntários, enquanto leigos, enquanto tudo, dar o nosso testemunho daquela que é a nossa convivência. E eu lembro-me, eu não queria muito tocar neste assunto, mas há pouco tempo saiu uma notícia sobre a questão dos abusos sexuais na igreja, no Guru, em Moçambique, e eu lembro-me de pegar no telefone e ligar às duas famílias que tinham estado lá para que quando ouvissem a notícia não se sentissem em choque, e a primeira coisa que me responderam foi: isso parece-me impossível, porque o acolhimento e toda a forma como nós fomos recebidos não transpareceu nada disso. E um dos padres visados esteve connosco, não é? Portanto, às vezes também gerir estas questões que os mídias nos trazem, que às vezes nos trazem por uma questão de venda, e perdoem porque sabemos que falhas há em todo o lado, Sim, obviamente, sim, sim, sim. mas abana às vezes com as vocações e até mesmo com estas questões do Mas mesmo voluntariado. antes dos escândalos que tenha vindo a Sim, a crise público, vocacional já já existia. existia. E não queria também entrar por aí, mas queria entrar só para dizer que os escândalos aconteceram sempre, nunca foram só de agora. Eh, Talvez tivessem outros cariz, outros rumos, mas a igreja por si teve sempre crises. Eh, mas um homem, eu quando digo um homem com letra grande, é homem e mulher, eh, quando tem uma fé bem alicerçada, sabe lidar com estas adversidades, com estas Claro. crises. Eh, eu sei que se nós quiséssemos e pudéssemos, estaríamos aqui até o dia das missões a falar sobre missões. Isso é Claro que sim. impossível. Mas o que não é impossível, embora seja difícil, é neste mesmo missionário nós deixarmos aqui uma mensagem de incentivo e de motivação, passa a redundância, para quem nos está a ouvir se sinta chamado à vocação missionária e também consagrada, porque não? Eh, Tendo aqui um jovem como o Eduardo, né, que mensagem pode deixar aqui ficar para quem nos está a ouvir, se sinta chamado a pensar duas vezes, já não digo três porque é demais, pensar duas vezes para chegar pelo menos àquela vontadinha de fazer um caminho inicial
experimentar, ver como é bom, provar como é bom partir em missão, em ajuda, em autoajuda também, porque nós ao ajudarmos estamos a ser ajudados e a missão é assim mesmo. Eh, Eduardo, para terminarmos esta nossa caminhada missionária, eh, e vem aí o Dia das Missões, eh, que palavra de incentivo tu deixarias aos nossos espectadores para que eles ficassem com uma genuína aberta e uma porta escancarada para partirem para o mundo? Bom, a primeira mensagem era aquela que eu, há uns minutos atrás, na nossa conversa, dizia que é, como diz aquele ateu que eu nomeei, ser católico ou ser missionário é este amor ao próximo, é darmos-nos ao outro. E eu acho que este mote do darmos-nos ao outro vai nos trazer este nosso coração cheio, este nosso coração apertado, de todas as vivências que nós temos, de todos os sorrisos que nós recebemos, de todos os abraços, de todas as canções de agradecimento, todas as canções de despedida, todas as canções de quando chegamos a um espaço e alguém vê que nós vamos de boa fé e de boa vontade ali. E isso é o lindo, o auge de ser missionário, de ser voluntário. E depois é um bocadinho aquilo que o Padre Deon também nos dizia. Não basta fazer bem aquilo que fazemos, é preciso fazê-lo com amor. E eu Uhum. acho que às vezes é isso que nos faz falta e que nestas missões nós conseguimos muito mais facilmente aplicar, que é o amor naquilo que fazemos, o amor naquilo que damos, mas também o amor que nos dão e naquilo que recebemos. E termino dizendo só: é muito mais o que nós recebemos do que aquilo que nós damos. E nós não vamos mudar o mundo, mas vamos ser o início dessa mudança. Ou então vamos ser um bocadinho dessa mudança. E a ação gera ação, gera ação, até que vamos conseguir criar aquela cadeia de boas ações, como há até um filme que toca muito nisto, e vamos conseguir tornar o mundo muito melhor. Aliás, o fundador do escotismo, puxando aqui também um bocadinho a parte do escotismo, dizia isto mesmo: vamos deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. E reparem como tudo isto se liga. É verdade. Mas olha, tenho uma surpresa para ti e um desafio. É que não terminamos assim. Eu gostava que tu dissesses o que é que deixaste de ti nos locais onde já estiveste e o que é que trouxeste. Já falaste um bocadinho sobre isso tudo, mas gostaria que concretizasse assim, em breves palavras, o que é que que saudades trazes desses locais? O que é que ficou lá de ti que te faz querer lá regressar? Sei que queres lá regressar. E o que é que realmente trouxeste que não queres perder? O que eu trouxe foi todo o amor que me deram. E através dos sorrisos, todos os sorrisos que recebi, eh, todos os abraços emocionados de pessoas, eh, por vezes, não é, a chorarem por nós sairmos, isso é o que eu trago. É o que eu tenho, são as imagens boas dos sorrisos, pessoas a dizerem obrigado, 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 e eu a pensar assim, mas foi tão pouco aquilo que eu fiz, como é que é possível estarem a agradecer-me tanto? E aquilo que eu deixei foi essa saudade, ou seja, a saudade de voltar a ver esses sorrisos. Em Angola, e não quero alongar muito mais, mas em Luena, em 2016, eu conheci uma criança que era o Nené. E eu digo, já faço esta partilha várias vezes, ao início não conseguia fazê-la sem me emocionar, acho que agora já consigo, apesar de me arrepiar bastante quando falo nisto. O Nené era uma criança que tinha assim a orelha muito ferida, pronto, fruto do tempo, de tudo isso. E eu lembro-me do último dia, nós levamos aqueles nossos medicamentos SOS, eu tinha uma pomada Biafine cheia, e cheguei àquela família e perguntei: o que é que vocês põem na orelha do Nené para criar esta ferida? E o pai era mecânico e disse-me que punham massa consistente. E eu penso assim: poças, massa consistente, quem é que, no seu perfeito juízo, vai pôr massa consistente para criar uma ferida nas orelhas de uma criança?
e disse: olha, a partir de hoje não vais pôr isso, tens aqui esta besnaga de Biafine, passas a pôr um bocadinho todos os dias. E em 2018, quando eu regressei, fiz questão de voltar ao Nené, era uma casa mesmo por trás da paróquia, e não sei se foi do Biafine que eu deixei, obviamente que nós não sabemos isso, mas aquela criança não tinha nenhuma ferida na orelha, e lembro-me que eles vieram com a besnaga de Biafine ao pé de mim a agradecer-me muito, e lembro-me de eu até ter deixado outra para que eles pudessem continuar a fazer. E contei esta história só para dizer, a minha pretensão é um dia voltar a Luena, voltar àquela casa atrás daquela paróquia e poder voltar a ver aquela família e o Nené. E quem diz o Nené diz todas as crianças, ou todos os jovens, ou todos os adultos que nós nos cruzamos. Porque o que nós queremos é ver que voltamos, que eles estão bem e, acima de tudo, que estão vivos. É, Exatamente. é E isto. acima de tudo, que no pior fino que tu bastes ia muito amor, ia todo um Deus presente em pessoa, que eras tu. Eduardo, muito obrigado pelo teu testemunho, por tudo aquilo que trouxeste, por tudo aquilo que tu levas e por tudo aquilo que deixaste a cada um de nós, que continuas a ser um missionário de corpo inteiro, de coração integral, e que cada dia de ano consiga encontrar em ti um líder espiritual, porque não precisamos de ser padres nem consagrados para adorarmos este Deus que se faz em cada um de nós e que só em nós pode ser reconhecido e amado. Bem-aja por tudo, bem-aja Obrigado. por tudo, e ficamos à espera que mais dionianos como tu queiram aqui vir dionizar, digamos assim, este programa, trazer mais biorfine, mais outros medicamentos carregados de milagres, no fundo, que o milagre está onde está o amor e onde está Deus. Bem-ajas, então, Eduardo, e muito, muito, muito obrigado por tudo quanto nos deste. Obrigado eu por esta oportunidade de partilha também.